Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje, dia 19 de setembro de 2025, falaremos sobre Alphabet, dona da Google, vale 3 trilhões de dólares. E a gente vai falar bastante sobre fusões e aquisições, investimentos, dentre outras coisas semelhantes aqui com o El Hub adquirindo a Urban Sports Club e expandindo internacionalmente. Vamos falar sobre Mercado Pago adquirindo uma distribuidora de valores mobiliários. Também vamos falar sobre a Cogna, com o movimento de fechamento de capital da unidade de educação básica Vasta, e também a Natura vendendo a operação da Avon na América Central. E para me acompanhar neste episódio, estou aqui com o nosso instrutor de Finanças e Estratégia, Renato Aracaki. Renato, bem-vindo de volta. Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Fala todo mundo aí, os ouvintes do BTC Journal. Queria mandar um abraço para o pessoal do Price Strategy Program. Começamos aí essa semana a nossa última turma do curso mais legal que tem aqui na BTC, na minha visão, né? Que é o curso de Pricing. A turma muito boa, diversos setores, tem desde pizzaria até consultoria estratégica, até grandes siderúrgicas, fazendo parte ali dentro do nosso treinamento. É uma discussão muito boa nessa primeira semana, ainda tem mais 2 semanas aí de treinamento, mas já percebi que a turma é altíssimo nível e as discussões assim vão ser bem interessantes. E se você quiser eventualmente participar dos nossos treinamentos, pessoal, a gente tem já as turmas de 2026 com inscrições abertas, né? A gente ainda tem algumas turmas ali de modelagem, etc., que a gente ainda vai abrir este ano, mas a gente já começou nossa campanha para trazer vocês para usufruir da nossa metodologia de ensino e aprender bastante sobre negócios, né? Então entre no nosso site, não esqueça, www.btcompany.com.br, e o Gustavo também vai falar de um outro curso nosso muito interessante que também está com inscrições abertas. Então vai lá. O curso de pricing é muito legal, excelente. O tema é muito, muito interessante, não só para quem trabalha diretamente com pricing, tá? Mas pessoas que estão em áreas de marketing, áreas financeiras, de planejamento estratégico, enfim, dentre outras áreas correlatas, comercial, vai fazer muito uso do curso de pricing. Agora, para transformar a sua carreira, se você está no início da sua carreira profissional, recém-formado, recém-formada, ou ainda até na faculdade, o General Business Program, o GBP, ele foi desenhado para acelerar sua carreira, para conseguir abrir portas para os principais, para as principais áreas do mercado de trabalho, aquelas que melhor remuneram, que têm mais possibilidade de crescimento de carreira. Estou falando aqui das consultorias estratégicas, consultorias de gestão, mercado financeiro, bancos de investimento, os programas de trainee, as startups que estão se destacando em áreas que dão destaque profissional. O GBP ele foi feito para você. É um semestre de aula, são 108 horas, com diversos temas que vão desde matemática financeira, negociação, comunicação, chegando até estratégia, finanças corporativas e valuation. São vários temas e muita discussão de casos reais e mão na massa também. O GBP ele já formou mais de 8 mil pessoas. A BTC, se eu não me engano, hoje está com mais ou menos 11.500 ex-alunos no total, mas o GBP ele é a massa, vamos dizer assim, desses alunos e alunas formados aqui com a gente e já transformou a carreira de muita gente. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esses ex-alunos, onde eles estão, você pode dar uma conferida na nossa página do LinkedIn, que a gente está ali como Business Training Company, e ali tem a rede de alumni dentro da BTC, e você vai dar uma olhada onde eles estão trabalhando hoje. Mas se você quiser participar de fato das turmas que são no primeiro semestre de 2026, e assim, tem para todo gosto, hein, pessoal? Tem de segunda e quarta, terça e quinta, de sábado, presencial, virtual. Tem uma série de possibilidades para você entrar e se desenvolver com a gente no primeiro semestre de 2026. E a melhor notícia é, você tem agora um desconto de R$ 700, porque a gente está na semana do cliente. Então, se você quiser aproveitar, entra no site btcompany.com.br/gbp e se inscreve. Estou te esperando lá para se desenvolver junto com a gente. Agora vamos começar, Renato. A gente tem algumas notícias aqui e eu queria começar com essa primeira. Vou até compartilhar na tela aqui para o pessoal acompanhar, tá? Que é da
Forbes. E a Forbes está com algum problema, não sei se é só no meu computador, mas isso já faz um tempo, viu, Renato? De ter dificuldade em enxergar o título da notícia. Mas tudo bem, a gente consegue aqui, hein, pessoal? Alphabet, dona do Google, atinge 3 trilhões de dólares em valor de mercado pela primeira vez. Renato, às vezes essa notícia, né, esse título aqui mostra só um número, né, enfim, aleatório aí, né, que a gente acaba encontrando de vez em quando. Já falamos de empresa com 1 trilhão, enfim, há algum tempo atrás, no caso era a Apple, que foi tema dessa notícia. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a estratégia de crescimento do Google, que essa certamente não é óbvia para todo mundo. Então vamos lá, né? Uma coisa interessante, né? Quais são as empresas hoje que têm valuation assim, acima de 3 trilhões, né? Então a gente tem a Nvidia, né? Até pelo boom aí da inteligência artificial, Microsoft, que é sempre a minha tese de investimento, que eu acho que ela que tem a melhor estratégia de portfólio, e tem a Apple, né? Que por muitos anos aí sempre foi a empresa que liderava aí a quebra, né? Desses patamares aí de trilhões de dólares na bolsa, né? Agora o Google também está entrando nesse grupo seleto, principalmente porque ele vem executando uma estratégia muito boa ali desde 2015, 2016, tentando diversificar a sua receita. Diferentemente da Meta, que tem ainda boa parte da sua receita, mais de 90% da receita ainda vem de publicidade digital, o Google ele também é muito forte em publicidade digital, mas ele vem apostando em outras unidades de negócio, e a gente sabe, né? Eles criaram até o grupo Alphabet por causa disso, né? Para você ter o Google com todos os seus serviços e começar a investir em outras iniciativas. Então, carro autônomo, tem um monte de coisa, né? Bom, uma que está dando muito certo é a parte de cloud. Por que cloud está dando muito certo? Porque o cloud, ele também é o que a gente chama de infraestrutura necessária para você conseguir rodar o que todo mundo tem como foco hoje, que é a inteligência artificial, que o Google também tem, que é o Gemini, que vem ganhando bastante mercado e é um dos grandes concorrentes aí do famoso ChatGPT, que a gente conhece aí no mercado. O Google, ele tem uma vantagem porque além de ter toda a parte de infraestrutura de cloud e também inteligência artificial, ele também tem alguns softwares que podem servir para pessoas jurídicas, ou seja, empresas. Então, o que o Google ele desenhou como estratégia? Vamos começar a crescer na parte de cloud, captando cada vez mais clientes corporativos para conseguir eventualmente oferecer os outros serviços, que pode ser inteligência artificial e os softwares de gestão também, tá? E com essa estratégia, o Google veio crescendo bastante a sua participação em nuvem. Eu estou com alguns dados aqui de uma consultoria chamada Synergy Research Group, que vai acompanhando um pouco da dinâmica de market share dentro do mercado de cloud. Vamos relembrar quem que é o líder de mercado? Amazon Web Services. No segundo trimestre do ano passado, que é o último dado que eu tenho aqui, eles tinham uma participação de algo em torno de uns 32%. Mas essa participação de 32% já vinha lá de 2018, ou seja, a Amazon não conseguiu crescer tanto assim no mercado. Quem cresceu bastante? A segunda colocada, a Microsoft. Só para vocês terem uma ideia, no quarto trimestre de 18, eles tinham algo em torno de 15% de participação. Já está chegando próximo de 25%, tá ali 24%, e é a estratégia corporativa de você conseguir oferecer para os clientes corporativos um pacote, né? O Azure, mas todos os softwares que a Microsoft oferece. O Google vem fazendo basicamente a mesma coisa. Ele passou de uma participação de mercado ali em torno de uns 6% no final de 2018, e no meio do ano passado já estava em algo em torno de 12 a 13% de participação. Isso é interessante. E como que isso se reflete nos financials da companhia, que esse que é o grande potencial do valuation, né, que o Google vem mostrando aí nesses últimos tempos, é que a margem operacional, ela vai crescendo consistentemente com a escala que você tem nessa unidade de negócio. Por quê? Porque o cloud, ele é estrutura física, fixa. Então você tem que fazer um grande investimento numa estrutura, numa infraestrutura para você oferecer esse serviço para o mercado. E aí quanto mais cliente você vai colocando, melhor a diluição desses custos fixos. Só para vocês terem uma ideia, no segundo quarter de 24, eles estavam com uma margem operacional em torno de 11%. E aí eles cresceram bastante a participação agora no ano de 2025. Essa margem operacional já passou para 20%. Pessoal, um incremento de 10%, 10 pontos percentuais de um ano para o outro, só com uma estratégia de ganho de escala.
E eles ainda estão, né, com essa estratégia de crescimento em cloud. Então tá eles lá crescendo, Microsoft também. Conforme você vai ganhando escala, a margem vai ficando cada vez melhor. E sabe o que é o mais interessante? Dos serviços totais do Google, o principal, né, que é principalmente a parte de publicidade, tem uma margem operacional de 40%. 40% é espetacular, né? Só que agora você tem uma outra unidade de negócio com uma grande perspectiva que, se você executar uma estratégia de crescimento interessante, pode chegar a patamares relativamente próximos ali do negócio principal. E com todos esses pontos que eu acabei de levantar, o mercado financeiro está amando essa estratégia que o Google vem executando, está refletindo no valor das suas ações e no valuation aí de 3 trilhões de dólares aí no seu market cap. Interessante isso, né? Finalmente o pessoal está dando um pouco de importância para a infraestrutura, né, Renato? Durante muito tempo eu vi valores exorbitantes para plataformas, aplicativos, etc. E agora a gente vê, bom, a Amazon, apesar do flat da curva ali de crescimento de market share, né? Então ela está bem constante, segue sendo a divisão assim, de forma distante, mais lucrativa dentro da Amazon. O Azure da Microsoft, que é a parte de cloud, já é a divisão, isso pelo menos no último resultado que eu vi, trimestral, que não foi esse último agora, mas acho que foi no quarto tri de 24, já era a divisão de maior receita da Microsoft. Já tinha passado a parte productivity lá, dos softwares, etc. Já tinha sido cloud. E agora o Google no mesmo caminho, ou seja, a gente vê as empresas investindo forte em infraestrutura, né, Renato? Será que passou a hype dos aplicativos, hein? Eu não sei se vocês viram, né, na semana passada e nessa semana também, o Larry Ellison, né, que é o famoso fundador e CEO da Oracle, ele também passou o Elon Musk por alguns momentos ali como a pessoa mais rica do mundo. Por quê? Porque ele divulgou o resultado da Oracle e a Oracle mostrou boas estratégias em crescimento onde? Em cloud, inteligência artificial. E aí o mercado financeiro gostou pra caramba e saiu todo mundo comprando ação da Oracle. Então, de fato, né, infraestrutura hoje é o que está trazendo bastante vantagem competitiva para essas empresas que estão querendo atuar, tanto na parte de cloud e principalmente na parte de inteligência artificial. Excelente. A gente vai ver como esse mercado vai se encaminhar. Teve a chacoalhada do DeepSeek, enfim, né? Mas a gente vê a parte de cloud agora bastante robusta nas principais empresas falando em valor de mercado no planeta. Vamos dar sequência para a próxima notícia, agora já entrando um pouco mais nas discussões sobre fusões, aquisições, investimentos. Eu peguei aqui do valor, no pipeline, e o título é o seguinte: quanto a Well Hub pagou pela europeia Urban Sports Club? Renato, acho que vale comentar um pouco sobre a aquisição e também, né? Acho que faz tempo que você não participa aqui. A gente falou, quando o Yuri e o Gora estavam aqui participando, a gente falou em alguns casos sobre a Well Hub, principalmente nas discussões que envolviam as brigas junto com as outras empresas e tal, que até no CAD, etc. Mas eu queria que você abordasse um pouco sobre a Well Hub e esse movimento que ela está fazendo agora. Legal, né? Essa aquisição e essa notícia, né, dando foco aí nessa aquisição, me trouxe algumas confirmações do que eu acreditava que era o modelo de negócio do Well Hub. Só relembrando, né, o Well Hub é o antigo Gympass. Eu já fui assinante do Gympass, e aí eles mudaram a estratégia de pessoa física para pessoa jurídica, e aí foi a alavanca de crescimento do negócio, vendendo benefícios corporativos, onde você consegue ter um custo de aquisição de cliente muito menor e uma quantidade de pessoas para dentro da plataforma muito maior com essa estratégia B2B do que do B2C, né? Beleza. Aí eles fizeram a mudança para o Well Hub. Eu particularmente questiono um pouco dessa mudança, até porque o Gympass ele já estava muito bem consolidado aqui no Brasil, todo mundo já conhecia a plataforma, etc. E aí o problema de você mudar o nome da empresa, eu entendo até um pouco do porquê que eles mudaram o nome, que eles querem não só ser de academia, mas de bem-estar, tal, por isso que mudaram o nome. Só que aí você gasta uma fortuna, né, com marketing para você conseguir reposicionar de novo, né, essa nova marca na mesma posição que o Gympass já tinha. Então, estão gastando dinheiro, estou vendo bastante propaganda aí da Well Hub aí no mercado, né? Eu assisto bastante esporte, então lá na ESPN, lá estava assistindo o US Open, né, todos esses torneios aí de tênis, aí sempre aparecia a propaganda lá do Well Hub, né? Então, estou gastando bastante dinheiro, beleza, né? Aí, uma das coisas que eu acreditava que esse modelo de negócio tinha e que foi confirmado agora, é que ele era um grande gerador de caixa, ciclo de conversão de caixa invertido. Por quê? Porque as empresas vão lá, pagam um El Hub,
E o El Hub disponibiliza, né, esses créditos, né, do modelo de assinatura para os colaboradores. Aí tem colaborador que vai, tem colaborador que não vai, você sabe, né? Academia, a gente tem muita gente que chama de dízimo, né? Eu pago academia, mas não vou, né? Então o que acontece? Você recebe o dinheiro, tem um break alto, você tem uma margem relativamente alta com ciclo de conversão de caixa invertido. Então eu sempre acreditei que o Gympass, ou no caso agora o El Hub, era uma máquina de dinheiro, máquina de dinheiro. E agora eu tenho uma confirmação. Por quê? Porque eles compraram eles fizeram essa aquisição da Urban Sports Club lá na Europa, pagaram 600 milhões de dólares. 600 milhões de dólares. É dinheiro pra caramba. A pergunta é, Warakaki, por que eles compraram a Urban Sport Club? Bom, quando você pensa em termos de sinergia, não tem tanta sinergia em termos operacionais assim. Até porque academia e bem-estar são coisas muito locais. Então, a princípio, eu vejo que eles estão indo para uma estratégia de diversificação regional, para você ter uma operação fora da região Brasil, para você conseguir criar algumas estratégias um pouco mais agressivas aqui no Brasil, porque agora você tem uma operação lá na Europa que provavelmente deve ter a mesma característica do El Hub aqui no Brasil, deve ser uma máquina de dinheiro também, tá? E por que isso é importante? Porque você mesmo falou, que vocês já comentaram aqui, que está tendo uma guerra aqui, né, desses planos de assinatura, né? Então, o pessoal lá da Smart Fit tem o dele, outros grupos de academia também têm, estão entrando no CAD para reclamar, né, que está tendo aí contratos de longo prazo, etc. Então, está tendo uma guerra aqui, no Brasil, na região aqui do Brasil, em termos de participação de mercado. E aí, uma das formas para você sustentar essa guerra aí, que pode ser até uma guerra de preço que vai ser implementada, se é que já não está sendo aqui no Brasil, é você ter uma unidade fora dessa guerra de preço que vai te gerar caixa para você conseguir sobreviver e eventualmente ser o vencedor dessa guerra. Então, acho que é um movimento bem interessante que a El Hub está fazendo e que comprova o que eu achava que era verdade, que o El Hub é uma máquina de dinheiro e tem ciclo de conversão de caixa invertido, temas que a gente aborda aqui nos cursos da BTC. Pô, eles podiam, né, fazer um IPO para a gente poder dar uma olhada no prospecto, né? Começar a buscar aí o pessoal para fazer um IPO. Vamos ver, pessoal. Então fica aí a sugestão, pelo menos só para a gente poder analisar, né? Aí vocês mandam ali o prospecto do IPO, manda para a gente também, tudo bem? A gente quer dar uma olhadinha só para confirmar realmente quanto de dinheiro esse negócio gera. Vamos dar sequência, Renato. A gente tem uma notícia aqui do Brasil Journal. Vou compartilhar também aqui para quem estiver vendo no YouTube e no Spotify também o vídeo. A notícia do Brasil Journal, o título é o seguinte: Mercado Pago compra DTVM para ampliar sua oferta de investimentos. É o Mercado Pago passando o rolo compressor, viu, pessoal? Então é o seguinte, o que que aconteceu? Depois de contratar a Anitta, dar 120% do CDI para quem deixasse o dinheiro na conta e começar a incomodar banquinho, bancão, banco digital, adquirente, todo mundo, agora eles querem também dominar a Faria Lima. Talvez seja melhor eles dominando a Faria Lima do que alguns outros grupos, talvez um pouco mais agressivos, né? Mas enfim, a notícia, ela fala sobre a aquisição da Nicos DTVM pelo braço financeiro aí da gigante do varejo, Mercado Livre. Mas não foi uma compra aleatória, não. A Nicos, ela é uma distribuidora de títulos que nasceu depois que o BTG Pactual comprou a Orama, que é uma corretora. Alguns sócios da Orama fundaram, saíram e fundaram a Nicos para focar no que eles chamam de Investment as a Service, que seria um modelo do próprio Mercado Pago, né? De você dentro de uma plataforma, você também ter os produtos de investimento como um serviço dentro daquele aplicativo ou super aplicativo, vamos dizer assim. E quem que seria, né? Quem que é um grande cliente da Nicos DTVM? O próprio Mercado Pago, além de alguns outros, né? Vale ressaltar também que o Mercado Pago usa a Orama para oferecer produtos de investimento, né, lá dentro. Então, tá tudo imbricado ali. A gente está falando de uma estratégia que o Renato fala muito nas aulas de estratégia do GBP e também do Strategy and Finance, que é uma verticalização para trás, né? Uma compra de um fornecedor. Ao adquirir a DTVM, o Mercado Pago, que já tinha a ponta do cliente, agora ele vai para trás na cadeia de valor, comprando o fornecedor, reduzindo o custo para oferecer esses produtos, né? Dado que agora ele não precisa dividir margem mais com a Nicos, que distribuía os investimentos. E um outro ponto que eu vejo bem legal aqui nessa aquisição
é que a partir do momento que você está na ponta do cliente, tem os interesses, os produtos que o cliente busca, vários dados que são colhidos para entender como atender melhor o seu cliente, você consegue estruturar produtos direcionados para isso. Então agora o Mercado Pago consegue fazer isso diretamente, né, dentro da sua própria estrutura. Uma outra coisa que a reportagem traz é que isso foi uma espécie de equi-hiring. O equi-hiring é uma aquisição de uma empresa com o objetivo de reter talento. Aí na reportagem diz que os 50 funcionários da Nicos vão seguir no Mercado Pago, incluindo o CEO. E eu conheço muito bem esse processo, porque antes de entrar aqui na BTC, né, quando eu conheci o Renato, eu trabalhei numa startup e sonhava em vender a participação, né, e morar em Aruba, aquele negócio todo, né? Mas como a empresa estava quebrando, só queimava caixa, ela foi adquirida só para deixar o pessoal de tecnologia ali. Ninguém ficou rico, né? Mas enfim, tá tudo certo. Tô aqui gravando o podcast, né? Mas estamos aí, a BTC hoje me deixa feliz da vida. De qualquer forma, a nova operação ela já começa bem grande, né? Pegando aqui alguns grandes números do mercado pago. Eles têm hoje 68 milhões de usuários ativos mensais na América Latina. 68 milhões, é gente pra caramba. E faz 7 trimestres consecutivos que o crescimento é de no mínimo 30% ano a ano, né? Então, comparando com o mesmo período do ano anterior, 7 trimestres. Eles têm 13,8 bilhões de dólares de ativos sob gestão, que cresceu 109%, mais do que dobrou versus o mesmo período do ano anterior, e a carteira de crédito de 9,3 bi de dólares. Metade disso é cartão, e ela cresceu só 91%. A receita do Mercado Pago no segundo TRI, agora de 2025, foi de 3 bilhões de dólares, mais ou menos, que corresponde a cerca de 43% da receita do Mercado Livre. Ou seja, uma receita muito representativa, pensando que o Mercado Livre é uma empresa de varejo, que tem uma receita é, muito volumosa, né, se tratando desse tipo de operação. E aí, dentro desses 3 bi, 1,3 é serviço financeiro e 1,6 é receita de crédito. Ou seja, ainda tem, diferente de bancos, né, via de regra, uma concentração não majoritária, né, mas bastante alta em serviços financeiros. A margem líquida da operação financeira foi de 23%. E aí, só como efeito de ilustração comparativo, né, o Mercado Livre, como um todo, ele teve uma receita total de 6,8 bi, né? Então, a diferença, né, daqueles 43% que eu falei, dá 3,8 bi só na operação de varejo de receita, margem operacional de 12,2% e margem líquida de 7,7%. E aí, dois dados que eu tenho certeza que o Renato gosta bastante de saber aqui. Free cash flow de 5,1 bi de dólares. Aqui o free cash flow ajustado, mas enfim, ainda assim é um número bastante considerável. E a alavancagem, relação dívida líquida sobre EBITDA de 1,05 vezes, né? Uma vez. Ou seja, é uma empresa muito pouco alavancada, também bastante geradora de caixa, né, Renato? Bastante geradora de caixa, como todo marketplace, eu ensino isso nas aulas de finanças de todos os cursos aqui da BTC, é ciclo de conversão de caixa invertido. E aí você tem aí um acúmulo de caixa no curto prazo muito grande, e aí eles criaram lá o Mercado Pago para fazer toda essa parte de gestão, e agora estou com essa estratégia de crescimento aí na parte de Mercado Pago, porque faz todo sentido. A gente já viu, né? Não é que nem a Marisa, né? Que a Marisa ela tem EBITDA negativo no varejo e EBITDA positivo só na parte bancária, né? Aqui é diferente. Eles têm EBITDA positivo na parte de varejo e EBITDA positivo na parte de mercado financeiro. Sensacional, né? Uma coisa que é interessante aqui dessa notícia, que tem ligação com o que a gente comentou na semana passada sobre o Mercado Livre, é o seguinte: essas casas de investimento de produtos financeiros, elas também oferecem bastante parte de seguro, seguro de vida, seguro saúde, etc, né? Eu não sei, né? A gente leu a notícia e ainda não sabe se essa DTVM aí tem uma parte de distribuição de produtos de saúde ou não dentro da sua plataforma, mas tendo, né, essa plataforma aí de distribuição desse tipo de produto, eventualmente pode ser também, né, integrado naquela estratégia mais de longo prazo que eu falei para vocês que o Mercado Livre pode eventualmente estar montando no mercado de saúde, dado que semana passada a gente anunciou, aqui a gente analisou a notícia que eles compraram uma farmácia, né? E aí se você tem a farmácia, aí você já faz a parte de distribuição de plano de saúde, e aí depois você vai montando toda a sua estratégia e eventualmente vai chegar lá na mesma estratégia
que a Amazon montou lá nos Estados Unidos. Então vamos ver se tem alguma ligação direta ou não com esse tipo de notícia, mas é um negócio bem interessante ver o Mercado Livre aí começando a fazer esse processo de verticalização para aumentar ainda mais a rentabilidade do segmento onde eles têm um motor ali de rentabilidade que faz até o negócio principal deles crescerem bastante. Só mais um pequeno complemento. Você falou, você fez a ponte com aquela estratégia que a gente comentou na semana passada, né, de uma diversificação de portfólio, vamos dizer assim, numa aquisição do Mercado Livre. E tem mais outras discussões que a gente pode fazer. Inclusive, teve uma na aula de ontem, Renato. A gente estava na turma 130 do General Business Program, do GBP. Inclusive, um abraço aí para o pessoal da turma 130, que está tendo aula lá na região da Paulista. E a gente falou sobre a estratégia de praça do Mercado Livre relacionada às agências do Mercado Livre, que são agências regionais. Que eu, inclusive, agora que estou morando no meio do nada, no meio do mato, e ninguém chega aqui para entregar nada, a agência me salva hoje em dia. E você fala, poxa, é uma estratégia diferente, né? Será que isso funciona? Funciona. E os números do Mercado Livre deixam isso bastante claro. Então, esse tipo de discussão, pessoal, que a gente faz, aqui no caso era aula de marketing, né? Mas a gente faz discussões nas aulas de finanças corporativas, de estratégia, tudo isso relacionado a casos concretos e casos recentes. Se você quiser entrar nessas discussões com profundidade, já sabe, né? btcompany.com.br/GBP, aproveitando o descontão na semana do cliente que está rolando agora. Bom, vamos dar sequência. A gente tem mais uma notícia aqui, tem mais duas, né? Então vamos para a próxima e eu vou compartilhar essa daqui também do valor econômico. O título é o seguinte: Cogna inicia oferta de aquisição de ações da Vasta para fechamento de capital. A Vasta é a unidade de educação básica da Cogna. Renato, acho que você pode até dar um overview, né? A gente já falou bastante da Cogna no passado, né? Enfim, a divisão das unidades de negócio ali em marcas diferentes, que é uma coisa que você tinha antecipado antes da própria Cogna fazer esse tipo de movimento. E agora está partindo para um fechamento de capital. Faz sentido? Não faz? Explica um pouquinho para o pessoal. Então vamos lá. Vamos relembrar aqui o que aconteceu com a Vasta. A Vasta, ela começou como um sistema de ensino digital para colégios, né? Estilo modelo Arco Educação, né, que a gente conhece, né? Aí o que aconteceu? Eles estavam lá em 2020, né, com todo o problema ali de fechamento por causa da pandemia, etc e tal. E o mercado estava muito demandante, principalmente para essas operações digitais. E a Vasta era a operação digital ali de sistema de ensino deles. E como vocês bem lembram, ali em 2020, mais ou menos, todos os bancos centrais do mundo inteiro começaram a baixar os juros. E aí a gente sabe, nas nossas aulas de finança, quando a taxa de juros cai, o valor de todos os ativos tende a subir. Então estava num valuation alto pra caramba, qualquer coisa ali em 2020 e 2021. Eu falo que até o Get Ninjas, né, conseguiu fazer abertura de capital a R$ 1 bilhão, né, um negócio espetacular. Aí o que a Cogna viu? Ela viu que talvez ela conseguiria fazer o que a gente chama de destravamento de valor de um ativo que ele tem dentro do seu portfólio. O que é destravamento de valor? Será que a Vasta ela vale mais dentro da Cogna ou se for uma empresa isolada? E aí, eles viram que sim, dado a demanda por investidores de negócios digitais, principalmente em educação, eles decidiram fazer a cisão da Vasta dentro da estrutura da Cogna e fazer a abertura de capital lá fora ainda, lá nos Estados Unidos. E aí fizeram e as ações saíram a US$ 19. Captaram ali só nessa abertura de capital aí 1,9 bi de reais mais ou menos, né? Beleza. Só que aí o que aconteceu? Como a gente sabe, né, as taxas de juros começaram a subir pra caramba, né, porque todo mundo percebeu que tinha feito besteira, né, porque a economia voltou em V. E aí os valores dos ativos começaram a cair e o interesse por investidores em edtechs, principalmente, né, que não tem operações lá nos Estados Unidos, mas era uma operação brasileira com capital aberto lá nos Estados Unidos, começou a diminuir bastante. Um dos primeiros movimentos que mostrou a falta de interesse dos investidores americanos nesse tipo de ativo foi o fechamento de capital da Arco. A Arco foi e fechou o capital, beleza, né? E aí a Cogna, ela percebeu o seguinte, falou, olha, a vantagem de eu ter aberto o capital aqui da Vasta é porque eu consegui, né, um valuation muito alto,
conseguir captar bastante dinheiro, só que existe um ponto negativo de você não ser mais o controlador total do ativo, que é você não conseguir criar uma estratégia integrada com os outros ativos da Cogna. Por quê? Porque às vezes você pode abrir mão de margem na Vasta para você conseguir recompor essa margem em outras unidades de negócio na Cogna, né? Se você está com a operação 100% dentro de casa, você pode executar esse tipo de estratégia. Agora, quando você tem outros sócios, né, que são investidores da Vasta, você não consegue fazer isso. Você não consegue abrir mão de margem da Vasta para você conseguir aumentar a rentabilidade das outras unidades de negócio, né? Por quê? Porque o minoritário ali da Vasta não necessariamente ele é investidor da Cogna, né? Então ele vai se ferrar ali em termos de rentabilidade, mas a Cogna, que é bonitona, né? Ela consegue recompor o prejuízo que você vai ter na Vasta com os outros serviços que ela pode oferecer para o mesmo cliente, né? Então eles provavelmente estavam vendo que os custos de manter uma empresa de capital aberto listada lá fora são altos, a liquidez está muito baixa porque tem baixo interesse dos investidores americanos nesse tipo de ativo brasileiro e a falta de controle total sobre esse ativo em termos estratégicos talvez estivesse incomodando um pouco alguns planos de médio e longo prazo que o grupo Cogna como um todo tinha para esse ativo. Então, o que eles decidiram fazer? Decidiram fechar o capital. Só que já vou falar para vocês que essa operação, em termos financeiros, foi sensacional. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o IPO saiu a US$ 19 a ação. Sabe qual foi o valor da oferta que eles fizeram para fechar o capital? 5 US$ 5, né? Então, eles captaram o dinheiro com a ação a US$ 19 e estão fechando o capital da empresa com a ação a US$ 5, né? Então, em termos de transação de ativos, foi uma bela transação, uma bela transação. Agora, em termos de negócio propriamente dito, agora a gente vai ver o que vai acontecer. Eles vão fechar o capital, vão redefinir a estratégia para o ativo e para os outros ativos, sabendo que agora a Vasta tem controle, né, é controlada total pela Cogna, e aí vamos ver se isso vai trazer algum benefício para a Cogna como um todo. Cena dos próximos capítulos a gente vai acompanhar aqui no BTC Journal. Muito bom. A Cogna, como trader, realmente teve uma boa ação. Agora, vamos ver em relação ao modelo de negócio de educação básica. Isso é uma coisa que eu ainda quero entender a proposta de valor da Vasta. Vamos dar sequência, porque agora a próxima notícia, ela tem uma discussão semelhante relacionada a esses pontos que o Aracaki acabou de trazer aqui. Mas é em relação a outra empresa que a gente já falou aqui bastante também. Está compartilhado aqui na tela o título, a reportagem é do valor, e o título é Natura vende Avon na América Central por US$ 1, mas alívio no caixa compensa. Pô, Renato, na boa, quando a gente vê uma notícia dessa, a gente é capaz de se assustar. Como assim US$ 1? Eu lembrei até, a gente estava conversando antes de entrar aqui na gravação, de alguns casos na Itália, em que o pessoal está com dificuldade de vender suas casas, tal, o pessoal está vendendo casa a €1. Pô, será que é melhor comprar uma casa na Itália a €1? Ou será que é melhor comprar a operação da Avon na América Central por US$ 1, hein? Fico essa dúvida e eu queria saber o que que você acha, hein? Mas vamos lá, fala um pouquinho sobre essa operação estranha num primeiro momento, hein? Olha, eu acho que é melhor comprar a casa, viu? A casa ali, dependendo ali de como for ali, eu acho que ela vai te trazer menos problemas estratégicos do que esse ativo da Avon para a Natura, né? Mas vamos lá. Bom, esse caso a gente já acompanha há bastante tempo e eu já tinha até cantado a bola ali antes da pandemia, né? E quando eles lançaram aí essa notícia que eles iam comprar a operação da Avon Internacional, que isso ia dar um problemaço e deu, né? Então, o que aconteceu? Lá em 2020, eles fizeram um anúncio que eles estavam comprando a operação da Avon Internacional, que já era um ativo estressado, ou seja, já estava com bastante dificuldade no mercado. A princípio, eles falaram que fizeram um bom negócio porque o valuation estava baixo, algo em torno ali de US$ 1 bilhão mais ou menos, né? Beleza. Qual que é o problema? O problema é que ativo estressado ele precisa de turnaround. E a Natura, ela não é conhecida no mercado, principalmente para quem conhece a Natura, e a Natura é nosso cliente, então a gente conhece muito bem. Ela tem uma cultura organizacional que dizem que é uma das melhores do Brasil, quiçá do mundo, né? A gente que já entrou ali na operação e tem bastante contato com o pessoal lá, sabe que provavelmente é um dos melhores lugares para se trabalhar aqui no Brasil, disparado, né? Então, uma cultura organizacional sensacional, o negócio é extremamente lucrativo, né? Que é um negócio de cosméticos, etc. Então, a Natura, ela não tem essa expertise de turnaround que, por exemplo, a Ambev tem.
né, que é uma cultura organizacional muito mais agressiva, etc, né? Beleza. Então, quando saiu essa notícia, eu falei, olha, eu acho que a Natura ela vai ter bastante dificuldade de conseguir fazer a virada do resultado da Avon e criar uma estratégia integrada a partir disso, né? Bom, o que aconteceu? Aconteceu o que tinha previsto. Eles não conseguiram, eventualmente, melhorar os resultados da Avon. Isso trouxe muito problema para a operação da Natura como um todo. Ela se alavancou muito para conseguir fazer essa aquisição. As taxas de juros começaram a subir e a empresa começou a passar por dificuldades. O que ela teve que fazer? Para tentar resolver o problema de curto prazo, eles começaram a se desfazer de vários ativos que eles tinham comprado anteriormente. Aesop foi uma, né? Ganharam bastante dinheiro com essa venda. A The Body Shop, infelizmente, essa daí eles tomaram um prejuízo homérico, né? Porque eles venderam por um quinto do valor que eles tinham pago, beleza? Só que isso trouxe um alívio de curto prazo no caixa, porque eles conseguiram vender vários ativos, diminuiu bastante o nível de endividamento. Só para vocês terem uma ideia, dívida líquida sobre EBITDA ali da Natura estava passando de 4 vezes antes de fazer todas essas vendas. Depois que fez essas vendas, ela ficou com a relação dívida líquida sobre EBITDA negativo, ou seja, eles estavam com caixa líquido. Então eles conseguiram resolver esse problema de curto prazo? Sim, mas qual que é o problema? O problema é que a queima de caixa não vinha só dessas duas operações. Na verdade, elas eram até rentáveis, né? A The Body Shop estava começando a dar uma capengada, né? Mas é a Avon. A Avon, que foi a última aquisição, que estava consumindo muita energia e muito caixa. Então, você conseguiu resolver o problema de curto prazo, mas você só resolveria o problema de forma definitiva se desfazendo da operação da Avon. A Natura ela meio que titubeou em anúncios para mercado que ela iria fazer essa venda, mas parece que agora ela começou a decidir que de fato ela tem que vender esses ativos da Avon. Sabe por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que depois das vendas a dívida líquida sobre EBITDA estava negativa, ou seja, eles estavam com caixa líquido? Dívida líquida sobre EBITDA já está chegando próximo de 1,5. De novo, olha que coisa, né? Então, essa empresa provavelmente deve estar queimando caixa pra caramba. E aí a empresa, né, a Natura está precisando se alavancar, colocar dinheiro no negócio e eventualmente fazer esse negócio rodar sem conseguir virar os resultados dela. O que é melhor fazer então nesse cenário? Stop loss. Stop loss. Para quem gosta de tradear ações, vamos vender esse negócio. Por quanto? Por US$ 1. Toma. Pessoal, se foi vendido por US$ 1, para quem já teve aula de valuation comigo, sabe. Ou o enterprise value da operação ali na América Central é igual à quantidade de dívidas que essa operação tinha, ou é menor. Né? Então você faz um valor simbólico ali pelo market cap, né? Ó, toma aí, me dá R$ 1, porque tem que ter um valor monetário para fazer a transação, mas você vai assumir todas as dívidas. Assume todas as dívidas aí da empresa, passa a batata quente para o outro. Por que esse movimento é bom? Bom, primeiro porque diminui o nível de alavancagem da Natura. Essa é a primeira coisa. Segundo, como a gente sabe, as taxas de juros estão altas. Então, vai diminuir também as despesas financeiras do resultado da Natura consolidado? Vai também. Vai melhorar o resultado líquido? Também vai. Então, você melhora bastante o resultado em termos de dívida líquida sobre EBITDA e melhora as margens operacionais e margem líquida da companhia também com essa transação, mesmo tendo vendido por um mísero dólar. Então é o stop loss mesmo. Então, ó, stop loss, vamos começar a focar aqui os nossos recursos em ativos que têm mais potencial de crescimento, passa a batata quente para o próximo. Só que só foi operação da América Central. Ainda tem outros ativos espalhados no mundo inteiro que eu acredito que a Natura já esteja em processo de buscar novos compradores. Vamos ver cena dos próximos capítulos, mas de fato este movimento vai resolver o problema da Natura. E isso agora eles estão fazendo de forma correta. Ou seja, como trader, a Natura se mostrou uma excelente fabricante de cosméticos. Aqui a gente fala bastante sobre, nas aulas de estratégia, sobre alianças estratégicas, fusões e aquisições, verticalização, todos esses movimentos que a gente falou aqui no Journal dessa semana, né? Então, para você se aprofundar, quiser conhecer um pouquinho mais sobre essas estratégias e vários casos além desses, né, e discussões muito mais aprofundadas, modelos, dentre outros casos que a gente faz em sala de aula, tanto o GBP, que a gente falou aqui, como o Strategy and Finance, que é um curso mais voltado para líderes, né, gestores, empreendedores, pessoas com mais experiência que querem trazer essas ferramentas para tomada de decisão, a gente vai ter essas discussões colocadas. Né? Agora, Renato, será que a Natura vai conseguir se livrar da Avon Internacional inteira ou será que vai ficar alguma coisinha ali, hein? A gente vai ter que analisar isso ao longo do tempo, né?
Como agora tem um grande crescimento de operações de cosméticos locais, principalmente naquele modelo direct to consumer, né? Então, talvez eles consigam fazer a venda de forma fatiada, que é o que eles estão começando a fazer agora. Então, provavelmente tinha uma empresa que é a compradora aqui da operação da América Central, interessada em ter uma escala um pouco maior e se interessou por esse ativo especificamente. Provavelmente na Europa também deve ter um monte de empresas aí de cosméticos que querem, né, ter esses ativos em mão. A única coisa é que eles vão ter que assumir todo o nível de endividamento que essa operação provavelmente vai trazer junto com a operação, mesmo pagando US$ 1, no caso aqui na operação central. Mas eu acredito que de forma fatiada vai demorar um pouco mais, mas eu acredito que a coisa vai andar, sim, e a Natura vai conseguir se desfazer de todos esses ativos aí deficitários e vai começar a voltar a ter a rota de crescimento que eles deveriam, né, manter antes da aquisição da Avon. Vamos ver o que vai acontecer. E aproveito para mandar um abraço para o time da Natura, o pessoal que a gente conheceu, que a gente desenvolveu lá dentro. E como o Renato mesmo falou, né? Eu também estive lá na planta de Cajamar e realmente é um negócio espetacular, né? E a cultura organizacional que funciona muito bem, né? Conheço, tem muitos ex-alunos nossos aí também trabalhando lá. E um abraço para todo mundo, né? Sucesso para a Natura agora num outro direcionamento estratégico. E essa foi a última notícia do BTC Journal dessa semana. Então, Renato, queria demais agradecer sua participação, colaboração de novo aqui. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, pessoal. Vamos aí acompanhando o que as empresas estão implementando de estratégia e vamos analisar tudo isso aqui nas próximas edições do BTC Journal. E também às segundas-feiras eu faço análise de uma notícia com um grau de profundidade maior no BTC News. Não percam. Muito obrigado, obrigado você que nos acompanha até agora. Não esquece de deixar sua curtida aqui, se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Spotify, deixar um comentário, pedidos eventuais aí de empresas ou movimentos estratégicos que você gostaria de ver aqui no BTC Journal. E não esquece de acompanhar o BTC News com o Renato Aracaki às segundas-feiras. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.